Desde o início da semana, estamos com o olhar e o coração voltados para Pelotas, onde, né, lá na segunda-feira, noticiávamos nesse horário um acidente grave de trânsito na altura do Paraná, na BR-376. No dia seguinte, já sabíamos de todo esse ocorrido e da morte de 7 adolescentes, 7 atletas, medalhistas, com uma perspectiva de futuro e de sucesso através do esporte, além de 2 adultos que estavam, né, parceiros nessa evolução, nesse desenvolvimento, que era o coordenador desse grupo, Ogner Tissot, de 43 anos, e Ricardo Leal da Cunha, o motorista da van que conduzia os adolescentes Samuel Benites Lopes, de 15 anos, Henri da Fontoura Guimarães, de 15 anos, João Pedro Kershner, de 17 anos, Ellen Belloni, de 20 anos, Nicole Cruz, de 15 anos, Ângel Souto Vidal, de 16 anos, e Vitor Fernandes Camargo, 17 anos, que faleceram nesse acidente de trânsito quando a van em que estavam foi atingida por uma carreta. Estavam voltando de uma competição nacional para a sua cidade de origem, Pelotas, aqui no sul do estado. Eles que fazem parte de um projeto na área do esporte chamado Projeto Remar para o Futuro. Desse grupo, um sobrevivente, que fomos, né, conhecendo também aos poucos a sua história, o João Pedro Milgarejo. Mas agora conosco, então, para reportar o que acontece na cidade, o clima da cidade, mas também nos contar do que é esse projeto do futuro, Remar para o Futuro, e aqueles que podem aderir a ele, está Fabrício Boscolo, que é coordenador do projeto Remar para o Futuro. Bom dia, Fabrício. Muito bom dia, Larissa, Sabrina. Muito obrigado pelo convite. Lamento profundamente de estar conversando com vocês nesse contexto. Espero que a gente tenha oportunidade de se falar em outros momentos mais felizes, mais alegres. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente explicitar o que tem acontecido, enfim, a grandeza desse projeto, né, o que a gente faz no cotidiano que muda a vida das pessoas, que dá direcionamento, enfim. Muito obrigado pela oportunidade. Eu te agradeço a gentileza de nos atender nessa manhã, sabendo do peso emocional desse momento, do vínculo que se tem quando a gente forma uma equipe, quando se tem um projeto, mas que também, através da tua fala, nos coloca em sintonia com a cidade de Pelotas, com o projeto que vocês certamente desejam levar adiante. Ontem eu já também acompanhava as falas do João Pedro, que né, foi o sobrevivente, dizendo que vai continuar remando também para levar a memória dos colegas. Nos conta, então, por favor, Fabrício, desse projeto, de quem são, né, esses integrantes, quem são esses jovens adolescentes que chegam até vocês? Bom, o Remar para o Futuro foi concebido em 2015, depois de um tempo de gestação de quase 6 anos, porque eu sou paulista, vim para Pelotas em 2009, trabalho com esporte a vida toda. Em 2015, com o Ogner, já depois de tê-lo conhecido aqui, a gente organizou a ideia de montar um projeto que fosse sócio-esportivo, que envolvesse o remo, uma modalidade de elite com alto custo financeiro, que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe. E nessa perspectiva, a gente tem um esforço que é interinstitucional para sua manutenção, que envolve diversos entes, e que transcende os esforços individuais. Nesse contexto, o Remar para o Futuro ele traz atletas para o remo a partir de um amplo esforço que envolve a Universidade Federal de Pelotas, a Prefeitura Municipal, o Centro Português, a Academia de Remo Tissot. Como que isso acontece? A gente roda as escolas municipais da cidade, realizando avaliações físicas com os adolescentes de 12 a 18 anos. Esses adolescentes são avaliados quanto à massa corporal, estatura, envergadura, potência aeróbia, velocidade, força, flexibilidade. E então, dentre esses 1.000 a 3.000 jovens avaliados anualmente, nós selecionamos
o percentil 97, ou seja, os 3% melhores quanto aos parâmetros de aptidão física específicos para o remo. Esses jovens são convidados a ingressarem no Remar para o Futuro. É importante que eles sejam estudantes das escolas municipais da cidade de Pelotas. Então, depois de detectados e selecionados, a gente faz uma reunião com os pais dentro da escola de remo para que os pais entendam o cotidiano, porque o Remar para o Futuro ele é sustentado por um tripé que envolve atleta e família, comissão técnica e, por óbvio, poder público. Nessa perspectiva, então, quando os pais vão às reuniões, eles assinam um termo de participação, de interesse, e então esses alunos escolares se tornam atletas do Remar para o Futuro. Eles treinam na academia de remo de 4 a 6 vezes por semana, com atividades de yoga, treinamento funcional, preparação física geral, preparação física específica, práticas de remo indoor no remo ergômetro e, por óbvio, as práticas majoritárias de remo nos barcos, desde o processo de aprendizagem, passando pela iniciação, especialização inicial, especialização aprofundada, e eles seguem como alunos do projeto Remar para o Futuro até próximos dos 18 anos, quando nós damos as opções deles continuarem no projeto ou serem integrados a outras equipes nacionais de remo, como tanto acontece no Brasil hoje, que a gente forneceu por muito tempo atletas para o Clube de Regatas Flamengo, para o Grêmio Náutico União. Inclusive, até hoje tem atletas formados nas nossas bases que estão nesses grandes clubes de referência nacional e internacional. Tu foste falando e eu fui aqui lembrando da nossa cobertura recente das Olimpíadas, né? Quantos nomes surgem exatamente de mobilizações de projetos socioesportivos. E aí, né, o grande nome que veio dessa última Olimpíada, o da Rebeca Andrade, é uma realidade assim, né? É ser descoberto, incentivado, acompanhado até chegar no maior da sua potência. Então, é isso que a gente vê quando nos trazes, né? A gente acompanha muito, estando até na questão geográfica aqui em Porto Alegre, acompanhamos e ouvimos muito do Grêmio Náutico União, do Sojipa, que estão aqui próximos e já estão nesse patamar que vai direto, né? Já está treinando as pessoas nas competições, mas como é importante assim te ouvir nessa rede que vocês fazem, nessa busca ativa, e daí me chama a atenção, Fabrício, essa conexão e a necessidade de uma conexão familiar, né? Dos pais estarem engajados, envolvidos, porque a dedicação de um atleta, tu mencionaste aí o número de vezes na semana que existe esse treino, é algo muito coletivo, mesmo que vá se fazer um remo individual, né, podendo ser coletivo ou individual, sempre vai ser uma coletividade. Então, essa conexão com a família, que tem muito a ver com o remo. Eu aqui puxei, né, veio da minha memória, quando eu estava na faculdade, aqui na URGS, eu fazia a minha disciplina de educação física, era remo. Então, remava aqui no Guaíba, num barco escola. E, às vezes, alguns colegas, a coisa fluía, mas, às vezes, era desastroso, porque se não há sincronia na remada, desestabiliza tudo. E quão simbólico é isso, né? De vocês trabalharem com essa sincronia, com esses jovens, com o coletivo. Quantos jovens vocês têm hoje? Qual é o núcleo, né, que vocês têm, essa comunidade formada? Além, claro, a gente ficou muito em torno dos jovens vítimas dessa tragédia, mas qual é a comunidade que vocês têm hoje e perspectivas? Já passaram pelo Remar para o Futuro mais de 150 jovens. Parece pouco do ponto de vista numérico. Eu acredito que o número seja um pouco maior. A gente não parou para fazer esse cálculo porque o cotidiano nos toma de uma forma que não dá conta de conseguir aprender todas as informações. Mas já passaram mais de 150 jovens com absoluta certeza dentro do Remar para o Futuro. Parece um número pequeno, mas quando a gente considera valores muito altos de percentil populacional,
pessoas que são altamente talentosas, nascidas para isso, a quantidade não é pequena, é bastante grande. Então, o Remar para o Não, o nível de Futuro, vocês é elevado. o Remar para o Futuro, ele tem um contrato com a Prefeitura Municipal de Pelotas de fornecer 30 vagas rotativas anualmente. Então, esse é o nosso teto de atendimento em função do número de barcos, do número de profissionais técnicos, que a gente sofreu um baque gigantesco. Agora, enfim, eu estou com um papel aqui reorganizando as ideias para tentar reencaminhar o processo, porque a gente não pode deixar isso morrer. Mas então, o Remar para o Futuro, ele tem o teto de atendimento de 30 atletas, sendo que a gente atualmente estava com 23, 22 atletas. Ou seja, hoje, efetivamente, a gente tem uma equipe que tem próximo de 12 a 15 atletas, que, como tu muito bem dissesses, o João é um desses, inclusive o Milgarejo, que quer continuar a sua atividade, e a gente tem mais dezena de jovens que não querem que os seus sonhos morram dessa forma. Então, pensando na tua segunda parte de pergunta, a gente prospecta primeiro conseguir fazer com que o projeto sobreviva, e aí que a gente tenha a oportunidade de ressurgir com uma qualidade que seja adequada, porque eu tenho, ao longo desse tempo aqui na cidade de Pelotas, eu tenho 15 anos agora na cidade de Pelotas, e a minha prática dentro da universidade e fora dela é pautada por uma única palavra: excelência. Eu busco a excelência nas atividades que eu faço. Então, a reorganização das nossas ações para que o Remar para o Futuro ressurja deve ser pautada pela excelência em todas as perspectivas. E isso envolve, inclusive, os pais dos atletas que integravam a equipe e dos pais que os atletas integram a equipe. Porque sem o esforço multilateral, todo o processo será em vão e a gente não consegue sustentá-lo. E deixei para a gente falar sobre isso mais para o final, porque eu sei que é um momento delicado, mas para nos trazeres, né, que tu possas aqui reportar para a gente aí de Pelotas, Fabrício, qual é a situação de hoje, né? A gente tinha informação de que o velório de alguns atletas continuam. Como é que está sendo isso? Lidar com esse luto desses jovens, porque é dentro desse projeto, mas é também nas escolas em que eles tinham colegas, os professores, as famílias, e que a gente, com isso, fica em sintonia com vocês. Bom, a gente hoje está passando das 60 horas de dor, né? Eu estou desde domingo para segunda-feira, 3 horas da manhã, enfim, 120% me dedicando a cada um desses passos. Eu e mais um mutirão de pessoas. Eu gostaria de nominalmente destacar aqui a atual prefeita de Pelotas, a Paula Mascarenhas, a presidente do Clube Centro Português, a Regina, a Verônica, que compôs a equipe do Remar para o Futuro. Têm sido mulheres incansáveis no processo, né, de acolher cada família, de conseguir fazer com que a gente tenha uma despedida digna. E ontem foi um dia, eu sinceramente não acompanhei como a mídia tem cobrido isso, porque eu estou imerso, mas ontem a gente teve um dia extremamente difícil, extremamente doloroso, mas que ontem eu saí do salão do Centro Português, era passadas 11 horas da noite, e eu saí de lá com a convicção que a gente fez o máximo e o melhor que nós podíamos para poder fazer essa passagem com dignidade dessas pessoas. Então, a gente começou o rito fúnebre de velório próximo das 17 horas e a gente mobilizou uma multidão nessa cidade, que foi algo que eu nunca tinha visto. E, enfim, foi um momento de muita dor coletiva e eu fiz questão de autorizar que a mídia pudesse entrar nos espaços para que o mundo visse a nossa dor, que ela é real, que o movimento aconteceu e que a gente está lutando para superar isso. Bom, então os ritos fúnebres começaram às
às 17 horas dentro do Centro Português. Do ponto de vista logístico, e aí agora é um parênteses nessa perspectiva, alguns desses velórios terminaram um pouco mais cedo, perto das 20 horas, por causa do processo de enterro nos cemitérios. Então, algumas pessoas, alguns dos participantes, alguns dos familiares já levaram as urnas fúnebres a partir das 8 horas da noite, e aí eu incluo já de início o meu amigo gigantesco, que é o Wagner, e ao mesmo tempo alguns outros não tiveram essa oportunidade, enfim, escolheram permanecer por mais tempo, então ainda estão velando os corpos nesse momento, e a gente tem mais três enterros agora pela manhã, às 9 horas da manhã. Então, saindo dessa conversa aqui, eu deixo minha filha na escola e passo na escola de remo e depois no salão principal do Centro Português para poder ter contato com essas pessoas que ainda estão lá e aí dar esses encaminhamentos necessários deste momento para que a gente possa vivenciar tudo isso, porque a gente não pode encolher, sabe? A gente não pode invisibilizar o luto, porque isso gera uma série de frustrações subsequentes. Então é necessário que a gente viva isso da melhor maneira possível, mais intensa possível, para que a gente tenha força de olhar para trás e falar: eu fiz tudo, absolutamente tudo que eu pude. Então agora eu estou pronto para poder dar os próximos passos em direção ao renascimento desse projeto que é tão maravilhoso. Absolutamente nada a acrescentar ao que tu disseste em relação a esse processo, apenas colocar a nossa compaixão, né? Empatia e compaixão com vocês neste momento e agradecer a tua serenidade e a tua coragem de vir partilhar isso conosco, nos colocando em sintonia, na mesma remada com quem está vivendo isso tão perto aí em Pelotas. Obrigada pela presença aqui conosco hoje, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria dizer rapidamente que nós somos um projeto que proporciona propósitos de vida e que os nossos objetivos lá transcendem o esporte. Nós buscamos realizações pessoais que, a partir do remo, as pessoas encontrem mais vontade de viver e que tenham mais força para buscar as suas realizações, para buscar os seus propósitos de vida que transcendem o remo e o esporte de uma forma geral. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de me fazer ser ouvido, e tenho muita fé que a gente vai ressurgir isso com um potencial muito grande. Agradeço muito. E continuo à disposição para que a gente possa conversar num momento de felicidade. Era exatamente o que eu ia dizer. Como tu começaste dizendo nessa entrevista, que seria melhor se a gente estivesse falando em outro momento, que a gente possa seguir em contato, que se tenha esse momento, a gente volte a falar sobre as conquistas, os espaços e levar esse projeto adiante, como bem diz o nome, remar para o futuro. Obrigada, Fabrício Boscolo. Muito obrigado.